Deus abençoe a todos. Hoje eu vou dar continuidade ao nosso estudo, semana passada, sobre o tema importante que é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Tá? E hoje é um estudo complementar. Tá? Eu fiz um estudo mais enxuto, tá? Não tomar muito tempo dos irmãos aí também, não ser muito cansativo, né? Ficar olhando para a tela é muito agradável, não é? Cansa mais, né? Mas eu creio que será instrutivo, será proveitoso para todos nós. Rapidinho aqui. Ficou? Pronto. Pastor? Tá, Pastor? carregando. Oi. Só esclarecendo para os irmãos o seguinte, né? Lógico, escola dominical, todo mundo pode participar, pode perguntar à vontade, mas como está fechado aí o som, então lembrar de antes de fazer a pergunta, clicar no microfonezinho aí embaixo para abrir o áudio para a gente te ouvir. Aí pode fazer a pergunta à vontade. Obrigado. Ok, ficar à vontade de perguntar. Tá? Então, semana passada nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo. Eu falei que é um tema central, né, do Novo Testamento. Não há nenhum texto bíblico do Novo Testamento que não faça alusão direta à volta de Cristo. Okay? Todos. Né, de Mateus, Apocalipse, né, está anunciando ali que Cristo voltará. A segunda vinda de Cristo é importante porque ela complementa o que Cristo começou na sua primeira vinda. O que os profetas do Antigo Testamento não entenderam, hoje nós temos uma compreensão maior. É que a obra de Cristo, Filho de Deus, ela é feita em duas fases, da primeira vinda e até a segunda vinda. Tá? É o que eu falei com os irmãos, que na teologia, nós estudamos escatologia, há dois tópicos, né? A escatologia inaugurada e a escatologia futura. Né? A escatologia inaugurada é toda a promessa do Antigo Testamento que se cumpre ou se inicia, é inaugurada em Cristo, na sua primeira vinda. Okay? E a escatologia futura diz respeito a tudo aquilo que Cristo há de fazer, agora glorificado, até a sua segunda vinda e a consumação de todas as coisas. Então, nós já falamos então sobre essas duas partes, nós estamos estudando então a escatologia futura, e dentro dessa escatologia futura nós temos essa escatologia geral. Essa escatologia geral diz respeito à escatologia cósmica. Eu estudei com jovens a escatologia pessoal, que diz respeito à morte física, imortalidade da alma e o estado intermediário. Os jovens aí, lembra? Cadê os jovens? Só para que... o Paulo está aí, ó. Jovem ainda, né, Paulo? Algum jovem pode me explicar o que é esse estado intermediário? Não fico imaginando, porque só eu falando, né? Alguns não falam também. Não precisa ser jovem também, não. Pode falar, Luciano. Pode falar, Jair. Ninguém? Gustavo? Pastor, eu não entendi a pergunta. O estado intermediário do crente, a alma do crente. Existe essa doutrina, né? O estado intermediário. E eu estudei com jovens. Aí, quem podia falar rapidinho o que é o estado intermediário? A situação que as pessoas ficam entre a sua morte e a segunda vida em Cristo. Na verdade, as pessoas
já estão gozando da bênção, da presença do Senhor, né? Aqueles que são salvos, mas ainda aguardando a plenitude disso que vai ocorrer, né? Que vai se completar somente na segunda vinda. Exato. Né? Então, o estado intermediário é esse estado intermediário. Né? Existe a morte física. Né? A morte física, na Bíblia, sempre está associada ao pecado. Né? A morte na Bíblia é sempre resultado do pecado, é uma maldição de Deus sobre a humanidade. E o crente ainda passa pela morte física. Mas a sua alma vai para o céu. Né? E como fica a alma do crente? Esse estado intermediário, até a ressurreição. Por quê? Porque a promessa bíblica nunca é ir morar no céu. Essa nunca é a esperança das Escrituras. Ir morar no céu, a sua alma ir para o céu. É uma esperança, mas não é a esperança última. Né? A esperança última do crente é a imortalidade do corpo e da alma. É morar com Cristo em novos céus e nova terra. A grande esperança do Novo Testamento é a ressurreição do corpo, onde viveremos corpo e alma glorificados. Né? Eu vou trabalhar isso mais no futuro, glorificados com Cristo Jesus. Né? Por isso que a volta de Cristo ela é a esperança última, é o ponto mais alto da esperança cristã. Né? É porque o que Cristo começou na sua primeira vinda, a nos dar vida eterna, ele vai completar na sua segunda vinda. Por exemplo, nossa alma ela já foi glorificada. A nossa alma, o nosso espírito, né? Alma e espírito na Bíblia são sinônimos, algumas conotações distintas, né? Mas o nosso corpo, a nossa alma já foi revivida em Cristo Jesus. Né? Mas o nosso corpo não. O corpo será transformado quando Cristo voltar. Aí teremos um corpo e uma alma glorificados. Ok? Cristo já venceu os inimigos do seu povo, mas ainda ele vai consumar essa derrota na sua segunda vinda. Né? Cristo já nos deu o Espírito Santo na sua primeira vinda, mas ainda estamos esperando o encher completo do Espírito Santo, que se dará na sua segunda vinda. Então, nós estamos vivendo esse estado intermediário aí, não somente a alma dos crentes, mas o crente em geral, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então, a segunda vinda de Cristo é de grande importância para a vida da igreja. Nós deveríamos celebrar mais, ansiar por essa volta gloriosa de Cristo, né? E viver nessa expectativa. Muitas vezes a gente esquece, né? Por vários motivos. Nós estamos tão apegados a esse mundo que a esperança escatológica da segunda vinda de Cristo, muitas vezes a gente esquece, né? E nós estamos tão presos nesse mundo que desejamos mais as coisas do mundo, né, do que a volta gloriosa de Cristo. Como você tem a minha amiga, né, minha colega, quando nós éramos adolescentes, que Jesus Cristo não podia voltar porque ela queria casar, né? Não, Jesus não pode voltar agora não, porque o casamento é mais importante. Não, o mais importante é a volta de Cristo. Tá? Temos que reavivar isso. Essa esperança escatológica é diferente do que muitos pensam. Né? Não, vamos ficar pensando no futuro, né? Vamos esquecer do mundo, essas coisas. Não, é exatamente essa esperança escatológica que vai dar fé, esperança, ânimo, fidelidade para o crente de viver aqui em santidade, né? Buscar mais a Deus, buscar melhorar o seu relacionamento com Deus, com o próximo. Né? A Bíblia, o Novo Testamento, trata exatamente isso. A vinda de Cristo é sempre um aspecto motivador para o nosso avanço. Porque se Cristo não ressuscitou, se Cristo não voltará, qual a base para o nosso esforço? Nenhum. Né? A gente está se esforçando à toa, não. Vale a pena. É como Paulo fala em 1 Coríntios, né? Ele ressuscitou, ele está vivo, ele vai voltar, seremos glorificados. Por isso que o seu trabalho no Senhor não é vão. O trabalho no Senhor não é vão, porque o reino eterno de Cristo será concretizado na sua segunda vinda. Alguma pergunta, meus irmãos, sobre a segunda vinda de Cristo?
semana passada os irmãos ficaram mais escalados. Eu falei sobre algumas características, né? Natureza da segunda vinda de Cristo. Será uma segunda vinda pessoal, visível, física, gloriosa. Por esses 4 pontos que eu falei sobre a vinda gloriosa de Cristo. Alguma pergunta antes que eu continue? Nenhuma? Tá ok. Pastor, Então, hoje... é assim, muitos falam, né? A gente fica assim, nós temos a nossa igreja, mas a gente vê discussões de várias igrejas falando de como vai ser essa vinda. Muitos falam que vai ter um arrebatamento antes, né? A gente vê isso muito pessoal falando. Os cristãos vão ir, vai ficar, e o povo depois vai ser redimido. A gente sabe que não vai ter isso. Mas, por exemplo, como vai ser? A palavra de Deus diz que ai das grávidas nesses dias, né? Ai das grávidas que esperem grávida nesse dia da vinda de Cristo. Como será essa vinda? Jesus vai vir, vai levar o povo dele. Como será o julgamento? Eu queria que o senhor passasse isso. A gente ter uma coisa certa, né? A gente fica ouvindo várias coisas, tem hora que acaba entrando coisas erradas na nossa cabeça. De fato, a maioria dos crentes brasileiros, eles foram doutrinados a escatologia por meio de novelas. Novelas que eu estou falando escritos, né? Literatura, romance. Dom Piretti, acho que é Dom Piretti, Esse Mundo Tenebroso. Já ouviu falar? É um livro famoso, acho que são 5 volumes. Deixados para Trás. Você já ouviu falar de Deixados para Trás mesmo? Virou filme. Né? E essas novelas, essas literaturas, que tem um escopo escatológico, influenciou o imaginário e a fé da igreja. De fato, traz essa conclusão. Eu falei semana passada que a volta de Cristo é um evento consumador. A esperança cristã do Novo Testamento é: Cristo veio e Cristo vai voltar, vai consumar todas as coisas. A segunda vinda de Cristo é o fim de tudo. A partir dali, há o julgamento, a glorificação dos crentes e a condenação do diabo e de todos os ímpios. Né? Nós vamos morar com Cristo no novo céu e nova terra e alegria eterna. Fim. O fim desse estado de coisa. Né? Então, nós temos que colocar isso em mente. A volta de Cristo é um evento consumador. Quanto à questão de como será, isso aí é trabalhado dentro das escolas milenaristas. Nós vamos ter pelo menos 4 escolas principais. Né? Nós temos o amilenismo, que é a principal entre os reformados, o pós-milenismo, que também ela há muitos reformados pós-milenistas, e há o pré-milenista histórico, o pré-milenista dispensacionalista. O que influencia muito a escatologia da igreja em geral é o pré-milenismo dispensacionalista, porque eles creem que a volta de Cristo se dará em 2 fases. Cristo volta uma vez para os santos e 7 anos depois, Cristo volta com os santos. É aqui nessa primeira vinda que tem um arrebatamento. Aí eles creem que é um arrebatamento secreto, onde os crentes, a igreja será tirada do mundo e o Espírito Santo também. Okay? E durante esses 7 anos, terá tribulações, o aparecimento do anticristo e etc. É nesse período de 7 anos. Depois de 7 anos, Cristo volta com os santos em glória. Ele derrota, né? Mata lá um bocado, e ele então vai reinar durante 1000 anos em Jerusalém. Ele vai restituir o trono, né? O templo, até mesmo sacrifício, alguns creem que até mesmo sacrifícios, coerência. Durante 1000 anos, Cristo vai reinar, e no final de tudo vai ter o levante, a Margedon, vai ter outra grande batalha, e será o fim. É interessante porque dá para fazer filme. Né? O amilenista,
É muito difícil fazer filme com o amilenismo. O que é? De forma rápida aqui. Talvez a gente pode fazer um estudo posterior. A questão do milênio é Apocalipse 20. Né? Fala dos 1000 anos, onde Satanás será preso, etc. É o único lugar que fala de milênio. Né? E em Tessalonicenses é o único lugar que fala sobre arrebatamento. Né? E em momento algum fala de arrebatamento secreto. Não existe isso na Bíblia. Invenção deles. O milênio é um período de tempo indeterminado. Né? O milênio, para nós, significa um tempo que nós não podemos contar. Nós sabemos é um número simbólico entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Okay? Nós já estamos vivendo o milênio. Desde quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, até a sua segunda vinda, isso é o milênio. É um período de tempo indeterminado. Pode ver que já passou mais de 1000 anos. Né? Porque Apocalipse é um livro muito simbólico. Né? E o número em Apocalipse, eles são simbólicos. A maioria dos números. 666, né? O número da besta. Aí você vê assim, dragões de 10 chifres, etc. Esses números são simbólicos e representam alguma coisa. Então, os 10.000 anos, 10.000 anos, 1000 anos é um tempo indeterminado, um longo período de tempo. Nós não sabemos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ok, isso é o amilenista. Nós não cremos no milênio literal. O pós-milenista, ele é um pouquinho diferente do amilenista, no sentido de que ele é mais positivo quanto ao final do milênio. Enquanto o amilenista tem a tendência de ser mais negativo, pois a própria Bíblia nos fala isso, que nos últimos tempos será pior. Né? Pastor, a Adriana quer falar. Isso, vou falar. Pastor, eu tenho uma dúvida. Nós vamos ter lembrança de alguma coisa? Ah, tá. Vou chegar lá. Então, dentro desses 1000 anos nós estamos vivendo, é a era cristã. O amilenista, ele é mais negativo. A Bíblia fala que nos últimos dias haverá o amor de muitos esfriarão, né? A figura do anticristo será muito mais atuante, uma perseguição maior sobre a igreja, e nós temos a visão de que Cristo vai nos libertar na tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação. Né? A igreja passa, durante o milênio, ela passa por várias tribulações, mas ali quase na volta de Cristo haverá uma grande tribulação. E Cristo, então, vem derrotar o inimigo e salvar a igreja. É o final. O pós-milenista tem uma visão mais positiva no futuro. Ele pensa assim, que no finalzinho, antes de Cristo voltar, o evangelho vai influenciar tanto o mundo que o mundo será cristianizado. Aí Cristo volta. Essa é a diferença entre o amilenista e o pós-milenista. Ambas as escolas não creem em 1000 anos literais, ok? Então nós somos o reformado, ele é amilenista ou pós-milenista. Né? Você vai encontrar alguns pós-milenistas, né? Eu sou amilenista. Eu creio que estamos vivendo esse período de tempo e a tendência é que no final se torne mais difícil para o crente, para a igreja. O pré-milenista não. O pré-milenista pensa o seguinte, que o milênio é literal. O milênio é literal. São 1000 anos contados no calendário. Né? E se dará somente após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Complicado, né, Alessandro? Então, o pré-milenista é o seguinte, Cristo volta uma vez, arrebata a igreja. O Espírito Santo também sai do mundo. Né? Aí, no final de 7 anos, Cristo volta com a igreja. E, a partir dali, ele vai reinar durante 1000 anos literais em Jerusalém. Isso é o pré-milenista dispensacionalista. Né? Pré-milenista dispensacionalista. E o arrebatamento, que tem lá em Tessalonicenses,
A Bíblia, em momento algum, fala de um arrebatamento secreto. Arrebatamento significa nada mais do que retirar. É a ideia de Deus tirar a igreja desse mundo, né? Mundo de pecado, onde o inimigo ataca a igreja. Cristo vem e nos tira daqui. A volta de Cristo é uma volta gloriosa, onde os crentes serão transformados, glorificados, e toda a igreja sobe aos céus para voltar com Cristo. Ali haverá o julgamento, a condenação, novo céu e nova terra. É essa a perspectiva bíblica, né? Do arrebatamento. É essa retirada, né, de Deus, da sua igreja, desse mundo, para transformar, renovar tudo e a gente descer com Cristo e morar aqui, novos céus e nova terra. Então, arrebatamento secreto não existe na Bíblia, né? Quanto à questão lá das mulheres grávidas, você vai encontrar isso lá no sermão escatológico de Cristo, né? Você vai encontrar lá em Marcos, se não me engano, 24, 23, Mateus 23, então ele é o sermão escatológico de Cristo. O sermão escatológico de Cristo, ele tem uma dificuldade, é porque Jesus Cristo está tratando de dois assuntos, né? Abra lá. Mateus 24. Isso, Mateus 24. Todos acharam? Isso aqui vale um estudo. O sermão escatológico, vale a pena a gente estudar só ele, né? Olha só a introdução do capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa é a introdução do sermão escatológico. Jesus está saindo do templo e, por algum motivo, os discípulos fazem, olha só, que templo, hein? Bonito, né, Jesus? Interessante que Jesus conhecia o templo, né? Não era novidade. Né? Não era novidade para Jesus o templo. Mas os discípulos falam, tá vendo, Jesus? Olha que construção maravilhosa, olha que coisa maravilhosa. Jesus falou assim, não, vai ficar pedra com pedra, vai ter que ser tudo destruído. Essa é a resposta de Jesus Cristo. Esse templo será destruído. Esse é o contexto. Olha só. No Monte das Oliveiras, verso 3, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. Lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Percebam? Os discípulos não entenderam. Peraí, vai destruir o templo? Jesus, explica aí, quando vai ser isso? Essa destruição? E quando o Senhor vai voltar para consumar todas as coisas? Perceba, eles fazem duas perguntas, Alessandro. Quando acontecerá isso é quando o templo será derrubado, destruído. E quando o Senhor vai voltar? Porque na mente dos discípulos, como bons judeus, ficar sem o templo é algo impensável. Ficar sem o templo é maldição, é destruição. Ficar sem o templo é acabar o mundo. Essa é a perspectiva deles, né? Eles não entenderam ali o plano, a obra de Cristo, né? O reino de Deus, o que ele estava planejando. Eles ainda tinham muitas dúvidas aqui, né? Então eles não entenderam. Mas peraí, vai destruir o templo? Então é o final de tudo. Quando se dará isso, Senhor? E quais os sinais da sua volta e da consumação? Então o sermão profético de Jesus aqui, o sermão escatológico de Cristo, ele está tratando sobre essas duas coisas: destruição de Jerusalém e a segunda volta, segunda vinda escatológica de Cristo. E a resposta de Cristo se mistura. Então, quando, por exemplo, eu estou fazendo essa volta toda, quando ele fala assim, ó, ai das grávidas, ore para que não seja no sábado, né?
Por quê? Ele está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, né, com o imperador Tito. Jerusalém foi destruída no ano 70. O homem chegou lá e destruiu tudo. Imagina uma grávida tendo que correr de soldados romanos. Significa isso. Né? Ai das grávidas naquele dia. Né? Imagina um judeu que não pode andar muito, principalmente não pode correr no sábado, ele guarda o sábado. Né? Se o exército de Roma for invadir Jerusalém no sábado. Então, esse sermão escatológico tem essa mistura de fatos históricos que já ocorreram para a destruição de Jerusalém e a volta de Cristo Jesus. Ok, Alessandro? Então, na minha cabeça, né, eu tinha que, assim, como fala que a criança é inocente, para mim seria a vinda de Cristo, a criança seria retirada do ventre da mãe. Eu tinha essa mentalidade, eu pensava assim. Já ouvi isso também. Falando da grande tribulação, né? Uhum. Muito pensamento assim. Então, não é assim. Não se realiza do jeito que o senhor falou. Uhum. Eu também já pensei assim. Eu fui ensinado assim, né? Que as crianças seriam arrancadas, a mãe lá com a barriga aberta. Né? Pastor, Oi? Não escutei. Pastor, seria interessante depois se o senhor pudesse fazer um quadro comparativo, tipo um slide, né, com as diferentes, amilenista, pré e pós. Acho que vai ficar mais fácil da gente visualizar e gravar, né, essas Tem no Google. diferenças. Oi? Tem no Google, só pesquisar. Tem os quadros separadinhos lá, com todas as diferenças. Show, beleza. Então tá aí a dica para a galera. Valeu. Compartilha o link, então. Eu posso procurar um bacana depois de colocar no grupo. Vou procurar também. A resposta da Adriana. Ok? Pronto, Adriana, então é isso. A Alessandra estava querendo com a mão apontada e a Adriana também. Então, não, eu estou falando que esse versículo, ai das grávidas, eu entendia que quando Jesus estivesse voltando, as crianças seriam retiradas do ventre da mãe. Que é assim que eu já escutei muitas vezes, por isso que eu perguntei ao senhor. Uhum. Então, não será assim. Não. Aí está falando a respeito das mulheres grávidas no ano 70, com a invasão do Império Romano. Uma mulher grávida correr de soldado com espada não é nada agradável, né? É nessa situação. Por quê? Porque a destruição de Jerusalém ela aponta para a segunda vinda de Cristo, para a consumação. Assim como aconteceu aquilo em Jerusalém no ano 70, você pode ter certeza, fé, de que Cristo voltará para a consumação. Sim, pastor, eu entendi o que o senhor explicou. Isso. Eu estou falando que o meu pensamento nesse texto era dessa forma que eu te passei. Sim, eu entendi. Sei, né, que ele explicou. Eu estou falando que o meu pensamento era assim. Agora eu entendi. Uhum. Eu também pensava assim. Quando eu era da igreja quadrangular, pensei que me ensinaram. Assim, a gente tem muita dúvida. A gente está na igreja presbiteriana, mas a gente escuta muitas coisas, então acaba misturando na nossa cabeça. Isso, é o verso 19. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então, ali, Jesus Cristo está unindo essas duas coisas. Eu também já pensei assim. Muitos pensam assim mesmo. Né? Mas é uma interpretação equivocada, né? Okay? E quanto ao céu, se nós teremos lembranças, eu creio que sim. Teremos lembranças, sim. Vamos nos reconhecer. Não. É muito comum. Mas a Bíblia, em momento algum, fala que haverá um apagar das nossas memórias, né? Pelo contrário, lá no céu, ou no novo céu e nova terra, nós vamos glorificar a Deus por tudo que Ele fez por nós aqui.
Então haverá uma memória e haverá também reconhecimento. Okay? Nós seremos eternamente gratos a Deus pelo que Ele fez em nós. Isso só é compatível com lembranças, né? Aí muitos argumentam assim, eu já ouvi argumentos assim, mas se a pessoa estiver lá no céu, ou no novo céu e nova terra, e o seu pai não estiver, o pai dele for para o inferno. Né? Aí entra o fator sentimental, emocional, e nós estamos falando de emoções, sentimentos, uma vida ainda de pessoas pecadoras como nós. Lá no céu, o novo céu e nova terra, nós seremos perfeitos. Nós não estamos aqui. Nós teremos perfeição, nós seremos perfeitos. Não haverá pecado em nós. Não haverá sentimentos pecaminosos, de tristeza em nós. Lá no céu, eu serei capaz de olhar para trás e glorificar a Deus por condenar meu pai para o inferno, se por acaso ele foi para o inferno. Aqui nós não somos capazes de fazer isso. Né? Louvado seja o Senhor, porque meu familiar, meu filho, meu pai foi para o inferno. É difícil de fazer isso. Né? Mas lá no céu, não. Você será justo, perfeito, santo. E quando você olhar para a justiça divina, não haverá esses sentimentos contraditórios. Você vai entender que Deus foi justo. Que Ele merece a honra e a glória por todos aqueles que foram condenados no inferno. Aqui é difícil. Aqui a gente não faz isso, né? O sentimento é conflitante. Mas lá no céu, não. Seremos perfeitos. Então, ninguém será perturbado lá no céu por lembranças de parentes que não foram para o céu, foram para o inferno. Ninguém. Só haverá alegria no céu. Novo céu e nova terra. E haverá uma continuidade de personalidade. Eu não sei como, ninguém pode explicar isso, porque a Bíblia se cala, mas eu serei o Evaldo, corpo e alma glorificados. O Luciano, o Luciano será o Luciano. Vou olhar para o Luciano e dizer, o Luciano. Tá bonito, Luciano. Tá perfeito. Né? Ele estará diferente, mas será igual. Ele vai ser ele, mas sem a influência do pecado e todas as coisas do pecado. Será perfeito. Mas nossa personalidade continuará. Deu para responder, irmão? Acho que ele nem ouviu a pergunta. Vai ouvir agora. Pode falar, Jair. Agora está todo mundo ouvindo. Ah, tá. É que o sinal aqui acabou caindo. Não foi bom entrar nesse assunto das lembranças. Estava comentando aqui com a Adriana que já alguns pregadores, inclusive pastores presbiterianos, pontuaram sobre isso também. Vai haver a lembrança, não do que nós pensamos que vai haver. Vai haver a lembrança das obras de Deus na nossa vida. Tudo de bom. Se não vai haver pecado. Estava até debatendo aqui com a Adriana. Vai haver lembrança? Sim. Não do que a gente acha, mas de tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor. Eu entendo assim, né? E o pastor acabou de falar. Se vai ser um corpo incorruptível, não vai haver mais pecado. Não há mais pecado. Então, as coisas ruins, tristeza, mágoa, ressentimento, não vai haver. Vai haver... Só não vamos ter esse sentimento de tristeza, mas nós vamos lembrar, sim, senão não tem como, não tem raciocínio. Não vai haver. Essa é a diferença. Foi muito bom entrar nesse ponto que muita gente tem essa dúvida, é o que está acontecendo aqui. Eu acredito que a memória não vamos perder. Vamos perder o poder maligno da carne que há em nós. Isso não vai acontecer mais. Não vai haver dúvidas. Eu acredito assim, os textos me dão essa referência. Né? Pastor, ele coloca dúvida na minha cabeça.
como eu falei, né? Quando um bandido, deve ser um Hitler, fala assim, morreu, foi pro inferno, bem feito. Foi pro inferno mesmo. O Hitler merecia o inferno, aquele miserável. É diferente de falar isso com um parente nosso, um filho, que vai pro inferno. Né? Vamos falar assim, meu filho mereceu, louvado seja Deus por isso. Hoje é difícil, mas lá no céu não. Porque muitas vezes há contradições entre a nossa mente e a mente de Deus. O que Deus acha santo e justo, o que eu acho santo e justo. Mas lá não. Haverá essa compatibilidade. O que Deus acha santo e justo, eu vou achar santo e justo. É complicado, né? Mas lá não terá pecado, né? Terá perfeição. Então nós vamos glorificar a Deus por tudo que Ele fez. Tanto por nossa salvação, como pela condenação dos ímpios. Então eu creio que haverá lembrança, sim. Aqui o Anderson quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Vai. Pastor, em cima dessa pergunta que a Alessandra fez, o que acontece? Eu acho, assim, existe uma passagem na Bíblia que fala que as crianças, né, os pequeninos, herdarão o reino de Deus. Correto? E esse ai das grávidas vem relatar a questão da mãe ímpia, que foi gestante. No caso, ela automaticamente estará condenada ao inferno, né? E não é meio um pouco meio contraditório essa questão da criança ela já está herdar o reino de Deus, porque a gente tende a teoria, né, que a criança que está no ventre da mãe ela já tem vida, né? Então automaticamente essa criança seria condenada pelo ato ímpio da mãe, né? Ou seja, pela incredulidade em Deus da mãe e não dela própria. Automaticamente ela seria condenada, porque seria dois seres viventes aí, entendeu? A mãe e a criança. Então, em cima desse assunto, é porque fugi um pouco, né? Mas eu queria estar voltando um pouco nesse assunto, porque só me explicar um pouco sobre esse tema aí. Você entendeu. Tá. Voltando. Quando Jesus, então, ele fala sobre as mulheres grávidas naquele dia, ele não está se referindo à sua segunda vinda. Ok? Ele está se referindo, né, à invasão romana em Jerusalém no ano 70. Então, essa advertência de Cristo, ai das grávidas, é a ideia de que soldados romanos armados invadindo Jerusalém para matar e destruir tudo. O que aconteceu? No ano 70, Jerusalém caiu. Nunca mais foi a mesma. Até hoje, não é a mesma. Então, ai das grávidas nesse sentido. Uma mulher grávida no contexto de guerra. Imagina uma mulher com um bebê no colo, está amamentando um bebezinho, né? Recém-nascido. Uma mulher grávida, 7, 8 meses, 9 meses. E um soldado romano tendo que fugir de um soldado. É nesse contexto. Então, não se refere a... Não, sim, essa parte... Então, essa parte eu compreendi. A questão é, hoje, trazendo para o dia de hoje, Jesus voltar, a criança que está no ventre da mãe, a mãe ímpia, ela não vai ser salva? Porque como eu falei, a Bíblia relata que os pequeninos herdarão o reino de Deus. Então, ou seja, uma criança no ventre da mãe é inocente. A minha teoria está em cima disso, entendeu? Eu queria saber se realmente a gente tem um ponto final se a criança vai ser salva ou não. O primeiro lugar, não existe ninguém inocente. A criança no ventre da mãe é uma pecadora. Sim. Não pelo pecado da mãe em si, mas porque ela é uma criatura pecadora, a criança. É como Davi fala no Salmo, né? Eu nasci em iniquidade, em pecado me gerou minha mãe. Na teologia nós chamamos de pecado original. Quando Adão caiu, lá no Éden, todos nós caímos.
E nós herdamos de Adão culpa e corrupção. Então, todo ser vivente que nasce debaixo de culpa, né? Já condenado, já nasce debaixo da condenação e já nasce com uma vida corrupta, inclinada para o pecado, depravação total. Então, todas as crianças, até o recém-nascido, é um pecador que merece o inferno. Quando Jesus Cristo fala que das crianças é o reino dos céus, o sentido ali é que nós temos que ser como as crianças, né? Essa ideia de total dependência de Deus. Né? Não há nenhuma promessa bíblica de que a criança no ventre ela vai para o céu. Não existe. Entendi. Pelo contrário, ela, por natureza, merece o inferno, mesmo que não tenha nascido ainda. Entendi. Por exemplo, Porque até mesmo a Bíblia não relata idade, né, para criança. Porque a inocência de uma criança, ela não tem limite de idade. É independente. Não, mas então, a criança não é inocente, no sentido moral e espiritual, diante de Deus. Entendi. Uma criança não é inocente, ela é pecadora. Ela já nasce com pecado. Já Já nasce Perfeito. com pecado. Né? Culpa e corrupção. Ela já nasce debaixo de culpa, ou seja, se uma criança ela já é condenada ao inferno por ser humano. Isso nós herdamos de Adão. O que a criança faz é porque ela não tem capacidade ainda de exteriorizar sua natureza corrupta. O que ela vai fazer depois de algum tempo. E depois ela mostra bem rápido, né? Estou com 4 e muito rápido eles mostram essa natureza pecaminosa deles. Verdade. Muito rápido. É falta de capacidade mesmo, né? Entendi. Mas quando o Cristo voltar, por exemplo, vamos imaginar se a criança, isso é hipotético, a criança é eleita, ela vai morar com Cristo, novo céu e nova terra, e a mãe é uma pecadora, uma ímpia. Quando o Cristo voltar, haverá transformação. Quando o Cristo voltar, os mortos vão ressuscitar, né? E os que estiverem aqui serão transformados. O nosso corpo será transformado num fechar e abrir de olhos, né? Instantaneamente. Né? Então, quando acontecer, eu creio que quando o Cristo voltar, terá mulheres grávidas. Né? Eu creio que a criança será tirada, mas não arrancada no sentido de uma cena bem... Mas o corpo da criança e o corpo da mãe serão transformados. Né? E haverá uma separação. São, como você falou, o senhor falou, são 2 entes distintos. Né? Isso. Perfeito. Mas aí, como será isso? A Bíblia se cala, né? Então aí eu me calo também. Não, com certeza. Mas dá pra gente começar a imaginar aí como será isso aí. Deixa para a imaginação. Né? Perfeito. Pai. Ok. Mais alguma dúvida? Certinho? Não, me tá tranquilo. Tudo certo. Então, beleza. Então, eu vou tentar caminhar só um pouquinho aqui nesse novo tema que eu quero tratar, dentro dessa volta de Cristo. Nós já falamos bem aqui, já são 10:02 já. Né? Só as perguntas. Mas eu creio que foi produtivo. Né? Perguntas interessantes, né? Importantes. Hoje eu queria falar um pouco com os irmãos sobre os sinais da vinda de Cristo. Nós falamos sobre a vinda de Cristo. Essa grande promessa e esse grande evento maravilhoso que a igreja almeja, né? A volta gloriosa do nosso Salvador. E a Bíblia fala sobre os sinais da vinda de Cristo, né? Sinais dos tempos. Né? Geralmente, essa expressão sinais dos tempos ela é usada para descrever certos acontecimentos, né? Ou situações que apontam ou antecedem para a segunda vinda de Cristo. Né? Há certas coisas, situações e eventos que apontam Cristo está voltando. Né? Cristo está voltando. O Veneman, um autor bíblico, um livro muito bom pela cultura cristã, ele fala o seguinte: os sinais dos tempos são todos aqueles eventos ou presságios revelados na palavra de Deus
que confirmam o fato de o presente curso da história estar se movendo em direção ao dia do Senhor. Para o povo de Deus, que caminha pela fé e não pelo que se vê, tratam-se de indicadores de que Cristo virá conforme prometeu e lembranças de que ele está sentado à direita do Pai, governando todas as coisas em favor de sua igreja e levando a história ao seu fim designado. Eu achei fantástica essa definição de Veneman, né? Ele mostra, então, que os sinais dos tempos, os sinais da vinda de Cristo, são indicadores, né? Indicam, apontam, Cristo voltará, olha aí. E também servem como lembretes, né? Lembranças de que ele está no controle de tudo, Cristo está conduzindo a história exatamente para esse propósito, a sua vida gloriosa. Isso enche a gente de esperança, porque nos lembra que Cristo está no controle. Muitas vezes a gente parece que a igreja, o crente, pensa que nós estamos num mundo aleatório, uma confusão, um caos, e a gente não vê sentido nenhum. Esses sinais dos tempos nos lembram, não, não preocupa não. Está vendo esses sinais? Está vendo esses acontecimentos? Cristo está no controle. E ele está conduzindo a história para esse grande fim. Cristo não perdeu o controle de nada. Ele está com a história nas suas mãos. Então, esses sinais dos tempos servem como indicadores e lembrança para a igreja. Né? Lembrança para a igreja. Algumas visões equivocadas desses sinais. Né? Muitos pensam que são eventos exclusivamente que ocorrerão imediatamente na vinda de Cristo. São eventos para o futuro, muito distante. Quando acontecer, Cristo volta. Isso é um pensamento errado dos sinais dos tempos, dos sinais da vida de Cristo. Outro equívoco é pensar que tais sinais permitem que nós datemos a volta de Cristo. Aconteceu isso e isso, então deixa eu calcular aqui, na minha calculadora escatológica, Cristo vai voltar no ano 2021. Maravilha, hein? A pé. Tá. Isso aconteceu durante toda a história da igreja. Né? Por mais absurdo que isso seja, pois a Bíblia fala que nós não sabemos o dia e não precisamos e não podemos ficar conjecturando, vai ser tal dia, assim, assim, assim. Não. É crer, estar preparado, um dia vai voltar. Como eu falei na semana passada, a volta de Cristo é uma volta, como fala, abrupta. Eu esqueci o termo que eu usei. Vai ser uma volta onde... Repentina. Oi? Repentina. Ninguém vai poder falar assim, falta 1 minuto. Não vai ter contagem regressiva. 1, 9, 10... Não. A Bíblia não permite isso. Infelizmente, pecadores, como nós somos, aí surgiu da história da igreja vários que tentaram datar a volta de Cristo. E muitos usam esses sinais. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser tal ano. Não. Os sinais não servem para isso. É datar a hora do retorno de Cristo. Né? E outra ideia equivocada é olhar para os sinais como sempre sendo coisas anormais, espetaculares. Né? É sempre coisa assim grandiosa. Sinais dos tempos, sinais da volta de Cristo, é sempre algo grandioso. Né? É uma catástrofe cósmica universal. Né? É algo assim grandioso. Não. Nem todos os sinais são anormais. Né? Pelo contrário, quando você olha para as Escrituras, a Bíblia nos adverte de que sinais, coisas mirabolantes, anormais, milagres, esses sinais assim, não vêm da parte de Deus, mas do maligno. Você vê lá, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, que fala da besta que emerge da terra, que é símbolo do poder religioso anticristão, é a religiosidade que se opõe a Cristo. Né? A besta, ela faz sinais. Né? Os agentes do anticristo, de Satanás, eles fazem milagres, até fogo sair do céu. E isso vai chamar a atenção de muitos e vão desviar as pessoas de Cristo.
Então, nos últimos tempos, esses sinais mirabolantes e extraordinários não pertencem à agenda divina, mas do maligno. E a Bíblia nos adverte contra isso. Tá? Então, esses operadores de milagres, essas coisas que chamam a atenção para si aí, não vêm de Deus. Tá? Então, olhar para os sinais como coisas anormais é um equívoco, uma interpretação equivocada. Né? Então, quais são as características dos sinais? Pelo menos 3. Primeiro, apontam tanto para o passado quanto para o futuro. Os sinais escatológicos da volta de Cristo, eles apontam para o que Cristo já fez e o que ele ainda vai fazer. Ou ele está fazendo e vai fazer. Tá? Então, eles apontam para o passado e também para o futuro, assim como o nosso presente. Né? Ou seja, durante esses 1000 anos, né, simbólicos de Apocalipse 20, durante esse período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, esses sinais sempre acompanharão a igreja, o mundo. Ok? Esses sinais estão sempre aí, sempre acompanhando, apontando para o que Cristo já fez e o que Cristo ainda vai fazer. Né? Outra característica desses sinais é que os sinais eles sempre revelam também, eles podem revelar a antítese entre o reino de Deus e o reino do maligno. A oposição ao reino. Né? Esses sinais também revelam isso. Essa sempre oposição, antítese entre o reino de Cristo e o reino do maligno. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Né? Todo mundo conhece a parábola. Essa parábola não fala só da igreja. Né? É muito comum a gente olhar a parábola do joio e do trigo falando da igreja. Viu? Na igreja tem joio e trigo. É verdade. A igreja tem joio e trigo. Mas a perspectiva da parábola é sobre o reino de Deus. E o reino escatológico. Desde o início até a consumação do reino, né, haverá o quê? Opositores. Pode ver que lá na parábola, Jesus Cristo fala o seguinte, a plantação é o mundo. É a criação. Nesse mundo, durante toda a história da humanidade, haverá o quê? Trigo e joio. Não vamos viver nesse embate sempre. Né? O descendente da mulher e a descendência da serpente, o maligno. Foi assim em todo o Antigo Testamento, até chegar a Cristo, e continuará até Cristo voltar. Então, os sinais apontam para isso também, esse embate entre esses dois polos, o reino de Cristo e os opositores. Ou seja, a igreja nunca terá paz aqui. No sentido assim, a igreja nunca vai ser assim, amada pelo mundo. Se for amada pelo mundo, tem algo errado. Ou com o mundo ou com a igreja. O mundo deixou de ser oposição a Cristo, ou a igreja deixou de ser noiva, o povo de Deus. Né? Sempre haverá essa oposição. E os sinais nos lembram disso. Em terceiro lugar, os sinais lembram também que o crente, né, e o incrédulo, que o tempo da salvação é hoje. Os sinais eles servem como esse alerta. O crente, vigilância. Ó, cuidado, Cristo vai voltar. É a luzinha vermelha, né? Perigo. Opa, continue na fidelidade, continue em santidade, continue firme, Cristo vai voltar. Vigilância. Lembra das parábolas por exemplo, a parábola das 10 virgens, das nécias, as 10, e assim são nécias, não vigiaram, né? Não cuidaram do azeite lá na lâmpada. Quando o noivo chegou, não estavam preparados, ficaram para fora. Tá? Então, essa ideia, os sinais servem como eles alertam. Igreja, fique esperto. Igreja, desperte. Igreja, para de namorar o mundo. E para o não crente, os sinais são como alerta para a sua incredulidade, para o seu pecado. Fique esperto, pois um dia você vai ter que prestar contas. Os sinais também lembram isso para o incrédulo. Um dia você vai ter que prestar contas a esse Deus. Então, essas são algumas características gerais
dos sinais da vinda de Cristo, né? Aponta tanto para o passado como para o futuro, né? O que Cristo já fez, o que ele vai fazer e o que ele está fazendo, né? Portanto, esses sinais sempre vão acompanhar a igreja. É muito comum entre os estudiosos alguns defenderem que esses sinais eles serão mais acentuados quanto mais Cristo se aproxima, né? Quanto mais próximo Cristo está, mais acentuado o sinal se torna. O Ronald Hanko ele faz a analogia do trem. Quanto mais próximo o trem está chegando à estação, mais você sente ali o vibrar, né, da ferrovia e o barulho, o sinal. Às vezes o sinal está lá longe. Lá o trem, a gente vai atravessar a linha aqui, né? No centro, você fala, o trem está vindo. Quanto mais próximo, mais alto fica. Então, mas esses sinais sempre vão acompanhar a igreja, né? Um alerta. Né? E esses sinais, então, mostram essa oposição entre o reino de Cristo e os pecadores que se opõem ao seu reino. Né? Cristo é aquele que saiu vencendo e para vencer. O evangelho está expandindo. Satanás não pode mais prender o evangelho. Né? O evangelho continua sendo propagado e nos lugares assim que a gente menos espera que pessoas se convertam, estão se convertendo. Está lá, a China proíbe igreja, a China persegue cristão, mata, mas sempre tem igreja lá. Os muçulmanos matam cristãos, mas sempre tem um muçulmano se convertendo a Cristo, apesar de toda oposição severa. Satanás não pode mais prender o avanço do evangelho. É nesse sentido que Satanás está preso. Em Apocalipse 20, fala que ele foi preso, né, em correntes durante 1000 anos. Depois será solto por um breve momento. É nesse sentido de que Satanás agora não pode enganar as nações, deixar as nações sem o conhecimento do evangelho. Ele não consegue. O que era comum no Antigo Testamento. Era só o povo de Israel que conhecia a palavra, a verdade. Todos os outros povos estavam o quê? No engano, na idolatria. Hoje não. O evangelho se propaga. O evangelho está chegando em todos os lugares. Satanás não pode proibir isso. Né? Então o evangelho vai se propagando, mas a oposição também vai se agravando. Adriana, quer falar? Desculpa. Pastor, o senhor comentou aí, acabou de comentar aí em Apocalipse 20, e eu estava com uma dúvida aqui, perguntei ao Jair, ele também não sabia me responder, que está em Apocalipse 28, 20, versos 8, que fala dessa palavrinha Gog e Magog, que, né, que o demônio sairá às nações logo depois dele ser solto, e sairá pelos 4 cantos da terra. Aí fala Gog e Magog. Eu falei assim, o que é isso? O que significa isso? São 2 cidades são 2 nações que se levantaram contra o povo de Israel no Antigo Testamento. Se não me engano, é Ezequiel. O livro de Apocalipse, ele é uma literatura apocalíptica e ele tem muita linguagem do Antigo Testamento. Figuras, símbolos são retirados do Antigo Testamento. Então, nós precisamos do Antigo Testamento para interpretarmos o Apocalipse. Gog e Magog são 2 reinos que se levantaram contra o povo de Deus no Antigo Testamento. E são povos poderosos que iam esmagar o povo de Deus, e Deus fez assim, ó, livrou seu povo instantaneamente. O povo não teve nem que lutar, porque Deus destruiu tudo. Por isso que eu já falei nos outros estudos, principalmente para os jovens, a gente pensa que vai ter o Armagedon, quando Cristo voltar, terá dois exércitos, né? Eu falei semana passada, não haverá nenhum embate. Cristo já venceu o embate. Cristo já venceu. Né? Quando ele voltar, é só para consumar, é só para pisar mesmo. O povo de Deus não vai precisar lutar. A igreja vai estar quase morrendo, sendo massacrada pelo inimigo. E Cristo, então, vem como mão poderosa e livra a sua igreja.
é exatamente isso. Antes de Cristo voltar, essa grande perseguição, Satanás será solto. Então, Cristo vem e volta. Jesus fala o seguinte, que a perseguição será tão terrível que se o tempo não fosse abreviado, nem os eleitos sobreviveriam de tamanha perseguição. Ok? Então, Satanás, quando ele está preso, no Apocalipse 20, nós temos que ler Apocalipse 20 juntamente com Apocalipse 6. São textos paralelos. Estamos falando a mesma coisa. Em Apocalipse 20 fala que Satanás foi preso, né, por 1000 anos, lançado no abismo, e ele não pode mais enganar as nações. Em Apocalipse capítulo 6, fala que ele não pode mais acusar os fiéis. São duas coisas que Satanás perdeu quando Cristo veio, morreu e ressuscitou. Satanás foi amarrado quando Jesus Cristo venceu, na sua primeira vinda. Então, são essas duas coisas que Satanás não pode fazer mais. Né? Acusar os crentes, e é um papel que ele fez durante todo o Antigo Testamento. Você vê, por exemplo, Jó. Jó está lá de boa, tranquilo, e chega Satanás. Porque Satanás, até a volta de Cristo, ele tinha acesso ao trono de Deus. Ele tinha acesso ao que nós chamamos de céu. A Bíblia nos mostra isso claramente. Estava lá os filhos de Deus, e entre os filhos de Deus estava Satanás. Tá vendo? Hoje Deus fala, tá vendo meu servo Jó? Fiel, crente. Ele só é fiel porque o Senhor trata ele bem. Esse é o papel de Satanás, ser o acusador do povo de Deus. Tira para você ver. Tira a saúde. Então, Satanás é aquele acusador. Zacarias, se não me engano, Zacarias capítulo 3, Zacarias tem uma visão exatamente sobre isso, esse papel de Satanás. E já profetizando o que ele perderia na vida de Cristo. Não sei se irmãos lembram o capítulo 3 de Zacarias, que fala que Zacarias vê o sumo sacerdote Josué. E Josué, ele estava para prestar culto, né? No contexto de restauração do povo que volta do exílio, né? Então, o sumo sacerdote de Josué mostra ali o aspecto religioso, do culto a Deus. Satanás fala assim, ele não pode prestar culto, não. Olha lá, a roupa dele está suja, simbolizando pecado, né? Imoralidade, tá vendo? Olha lá, pode não. E Josué está calado, cheio de culpa, e tem, então, Satanás de um lado acusando, e chega, então, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, calado. Esse é um tição tirado do fogo. Tá? É um texto bonito, leia lá depois, Zacarias capítulo 3. Tá? Leia dentro dessa perspectiva. Né? Satanás acusando o crente, fiel, pecador, e Jesus Cristo fazendo a nossa defesa. Né? Então, Satanás, ele acusava o povo de Deus, e ele não pode fazer isso mais. Ele perdeu o acesso ao trono, à presença de Deus, para acusar os fiéis. Ele perdeu isso quando Jesus Cristo veio ao mundo. Pode ver que Apocalipse capítulo 12, que tem a visão da mulher gerando um filho, um dragão querendo devorar o filho dela. Depois que o filho nasce, ele é arrebatado para os céus, fala que houve uma grande batalha nos céus, onde os anjos expulsaram Satanás. Então, a queda moral de Satanás se deu lá no princípio. Mas a queda espacial, no sentido de que ele cumpriu um papel na presença de Deus, ele perdeu na primeira vinda de Cristo. Deu para entender? Então, joinha. Houve uma queda moral. Ele caiu em pecado. Lá no início da criação do mundo. Mas ele não perdeu o acesso à presença de Deus. Ele servia como acusador. E ele acusava cruelmente o povo de Deus. Mas ele perdeu esse papel quando Cristo veio ao mundo morrer por nós. Então, ele não tem mais acesso ao Pai para falar assim,
Tá vendo lá? Aquele irmãozinho lá, ó. Tá vendo a Thalia? Tá vendo o Jair? Ah, tá vendo lá o Gustavo? Você fica cuidando dele. Ele perdeu isso. Ele pode fazer isso com nós, nossa mente, no sentido de trazer tentações e sentimentos, né, de culpa sobre nós e usar esse sentimento de culpa contra nós. Mas na presença de Deus, ele não acusa mais, porque ele já pagou o preço, né? Nosso defensor, nosso advogado. E outra coisa que ele fazia desde o Antigo Testamento era enganar as nações. Quantos deuses, divindades, isso veio de onde, meus irmãos? Do coração corrupto do homem, como João Calvino falava, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos, mas também fomentado por Satanás. Quantos demônios estavam por detrás daquelas divindades? Os irmãos têm dúvida disso? Quando uma estátua de um deus tal operava alguma maravilha diante dos olhos de todos, quem operava aquela maravilha? Satanás, para enganar. Porque muitas pessoas pagãs, idólatras, viram coisas acontecerem. Ah, não, pastor, mas a santa lá, ela chorou sangue. Né? Aí vai lá todo mundo. Oh. Isso vem de onde? Né? Eu creio, e a Bíblia fala isso, que por detrás de muitas divindades do passado, quem estava operando era Satanás, para enganar, cegar, escravizar o povo. E só o povo de Israel que tinha a luz. Hoje não. Satanás ele está preso no sentido de que ele não pode mais prender o evangelho, enganar as nações. Por quê? O evangelho está indo conquistando. Apocalipse fala dos cavaleiros, né? E o primeiro cavalo, o cavaleiro, o cavalo branco, saiu vencendo e para vencer. É Jesus Cristo. É símbolo desse avanço do evangelho. É símbolo desse avanço do reino. Ninguém mais para o reino de Cristo. Por isso que as parábolas do reino mostram isso, né? Por exemplo, a parábola do fermento. Um pouquinho de fermento influencia tudo. Né? Uma árvore pequenininha, mas no final de tudo será grandiosa e todas as nações estarão ali. Então, Satanás não pode mais enganar as nações e nem acusar o povo de Deus. Mas essa guerra continua existindo. Satanás continua influenciando em outros sentidos. Ele influencia os reinos, os políticos, esses poderosos para perseguir a igreja. Mas parar a igreja, parar o avanço do reino e do evangelho, ele não consegue mais. Ok? Pastor, o Gustavo compartilhou aqui no grupo da igreja já o resumo lá do Google, né, das 4 escolas escatológicas. Depois, o Gustavo é um rapaz bastante estudioso e bastante cuidadoso, mas depois é bom o senhor dar uma olhadinha lá, só para a gente ter certeza de que é isso mesmo, né? Que seria um material, né, adequado, certinho, beleza? Só para dar tranquilidade, né? E o André compartilhou conosco aqui no chat os versículos ali de Mateus 24:6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Não sei exatamente qual era a ideia, mas ele compartilhou esses versículos aí no chat. Ótimo. Ele está levantando a mãozinha lá. Ó. Fala aí. A minha questão é o seguinte, eu creio que esses sinais, eles são progressivos, igual comentou já pelo senhor aí, a questão de ser de grande intensidade, de pequena intensidade, mas eu acho que eles serão, sim, à medida da aproximação, da consumação, né? De maneira mais intensa. A outra questão é que mostra a finitude da vida, né? Uma questão de pandemia, por exemplo, mostra o quão limitado nós somos, assim como qualquer
doença, qualquer acidente, qualquer evento natural. A chuva nos mostra que nós não temos proteção por nós mesmos, coisas dessa natureza. Então, os sinais, para mim, eles são uma maneira da gente ser lembrado de que Deus está presente, de que não somos suficientes. A questão de aumento deles é porque, como será um evento global, e a gente está vivendo um agora, não tem como a gente fingir que não está vendo, não tem como ignorá-lo, não tem como ser mais ou menos atingido quando se trata do ser humano, né? Então, eu acho que esse texto de Mateus, ele ilustra bem essa parte, de que antes ele fala de que, né, muitos virão dizendo que eles são Cristo. Eu acredito que esses são as manifestações também de Satanás. Nós estamos presenciando isso, como já foi comentado. Enfim, acho que a fé, ela vem, esses eventos vêm para ser lembrados da fé, remeter à fé. O que o senhor acha dessa ideia? Sim. Serve para fortalecer a fé e a esperança do crente. Né? Exatamente, esse sinal é isso. Cristo está voltando. Eu não posso colocar minha confiança nos recursos desse mundo. Eu tenho que colocar minha confiança em Cristo, que está regendo todas as coisas, e um dia ele voltará para consumar. Né? E esses sinais apontam para isso. Cristo está voltando. E essa é a ideia mesmo da ideia bíblica, é do estar voltando. Essa é a ideia do estar voltando. Não, ele vai voltar. É a ideia de um gerúndio, né? Ele está voltando, ele está em processo. Né? Sabemos quando vai ser consumado, mas ele está construindo, conduzindo toda a história. E esses sinais mostram, de fato, a nossa fraqueza, nossas limitações, e colocar total confiança em Deus. Mas, então, para finalizar, vamos identificar os sinais. Quais são esses sinais? Eu estou usando aqui uma divisão, uma estrutura, que é de um grande estudioso, Anthony Huckman. Tá? Muito bom o livro dele, sobre a doutrina das últimas coisas. E ele divide os sinais da vida de Cristo em três tópicos. Primeiro, sinais que evidenciam a graça de Deus. Quais são esses sinais? A proclamação do Evangelho a todas as nações e a salvação da plenitude de Israel. Então, a proclamação do Evangelho a todas as nações, que já era profetizado lá no Antigo Testamento, né? E o que o judeu não entendeu, essa é a questão, os judeus não entenderam isso. O povo de Israel, ele estava sendo preparado, que a partir dali iria ter um avanço. Com a vinda de Cristo e com o reino, as outras nações iriam ser conquistadas pelo reino. Né? Eles não entenderam. E até hoje, eles vivem nesse exclusivismo, né? Esse exclusivismo nacionalista. Mas a promessa bíblica sempre foi alcançar as nações por meio do Evangelho. E isso se cumpre na vinda de Cristo. E vai acompanhar a igreja durante toda a história da igreja até a volta de Cristo. A proclamação do Evangelho a todas as nações. Né? Por exemplo, Mateus 24, 14. Vamos ler rapidinho? Eu vou finalizar. Mateus 24, 14. Diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para que testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o evangelho é um sinal dos tempos. A propagação do evangelho. O interessante é que muitas vezes a gente... As grandes nações que eram fonte da missão da igreja, né, hoje ela é palco, ela é alvo de missões. A gente pensa muito numa perspectiva muito local, né? Mas se você for olhar para a história das missões da igreja, hoje o grande alvo de evangelismo, de missões, não é a África. A gente ainda pensa que é a África, né? Nós temos que levar missionários para a África. Pois, irmãos, é mais provável a África mandar missionários para a Europa do que o contrário. A Europa, berço do cristianismo,
que evangelizou o mundo, hoje é alvo de evangelismo. Então, o evangelho está sendo pregado, está alcançando pessoas e vai continuar. Tá? Temos que fazer, tem que trabalhar, traduzir Bíblia, pregar o evangelho, e isso vai perseguir a igreja, vai acompanhar a igreja durante toda a sua caminhada aqui. Tá? Então, a proclamação do evangelho a todas as nações é um sinal da graça de Deus. E a outra é a salvação da plenitude de Israel, né? Que é um tema mais controverso. A plenitude de Israel se encontra lá em Romanos, capítulo 11, verso 26. Há duas interpretações mais comuns no meio reformado, é que todo Israel significa todo o povo de Deus, os judeus e gentios, todos juntos, e há a ideia de que a plenitude de Israel signifique todos os judeus eleitos. Né? Todos os judeus. E é exatamente isso que Paulo está mostrando ali. Os gentios ouvem o evangelho, mas o judeu também. Né? A cegueira de Israel, e Paulo deixa muito claro no capítulo 11, versículo 6, que nem todo israelita, de fato, é judeu, é um israelita, um povo da aliança. Tá? Paulo fala que a aliança, a circuncisão é do coração, não externa. Tá? Então, eu entendo que a plenitude de Israel são os judeus que devem ser salvos. E assim completando, tanto os gentios como os judeus, como o povo de Deus. E muitos judeus se convertem a Cristo. Então, aí, o Israel é alvo do nosso evangelismo. O judeu tem que ser alvo do nosso evangelismo. Tem que mostrar que o Messias já veio, ele tem que crer no Messias. Então, esses são dois sinais que evidenciam a graça de Deus. O outro grupo de sinais, que Anthony Huckman escreve, são os sinais que indicam oposição a Deus. E quais são eles? Tribulação, apostasia e a presença do anticristo. Esses três sinais vão acompanhar toda a igreja, né? E sempre vão apontar que Cristo está voltando. Né? Por mais que o evangelho avance, a oposição também avança. Tribulação, apostasia e a presença do anticristo. Mateus 24, está aberto aí, Mateus 24. Por exemplo, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O verso 21 e 22. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aqui, Jesus Cristo faz aquela dobradinha que eu falei para os irmãos. O que aconteceu com os judeus no ano 70 aponta para uma grande tribulação que ocorrerá na volta de Cristo. Ocorreu mesmo no ano 70. Os judeus, coitados, foram aniquilados, sofreram muito. E assim também será com a vida da igreja. A igreja vai sofrer aqui nesse mundo até a volta de Cristo Jesus. Mas teremos a vitória. Apostasia, versículo 10 e versículo 12. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus irmãos, apostasia é abandonar a fé. E onde vai acontecer isso? Dentro da igreja. Então você vê pessoas abandonando a fé, a gente vê assim, nossa, a pessoa está abandonando. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Na história da igreja. Sempre houve irmãos que vieram, pessoas que vieram, converteram-se, batizaram, se tornaram ministros, mas depois apostataram, abandonaram a fé. Porque o único lugar que pode apostatar é dentro da igreja. Então, a apostasia faz parte da história da igreja.
E não se assuste nos últimos, quando estiver mais próximo da vida de Cristo, a apostasia piorar. Né? Como eu já falei, o irmão André também falou, vai ter um tom mais agudo dessas coisas. E o último sinal aqui de oposição é a presença do anticristo. 1 João, João fala o seguinte, que sempre houve anticristo e sempre haverá. Né? Mas no último dia haverá o anticristo. Vale a pena a gente ler? 1 João. Capítulo 2, verso 18 a 22. Primeira João 2, 18 a 22, diz assim, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, ou seja, os últimos dias. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Né? A ideia de João é o seguinte, sempre haverá anticristo, sempre haverá aquele que se opõe a Cristo, e sempre haverá aquele que se coloque no lugar de Cristo. Mas há sempre aquela expectativa de um anticristo escatológico, final. Tá? Como tudo está sendo acentuado até a volta de Cristo, portanto, nos últimos dias, perto da volta de Cristo, haverá o anticristo. Aquele que se coloca no lugar de Cristo, aquele que se opõe a Cristo Jesus. Mas na história da igreja, sempre existiu. Sempre existiu. Muitas vezes, como eu falei no início, a gente pensa nesses sinais sempre como algo grandioso, anormal. Mas anticristo sempre existiu. Né? Falsos pregadores, falsos mestres, que entram na igreja para divulgar o mal, o pecado e desviar as pessoas de Cristo Jesus, do verdadeiro Cristo. Então, esses são sinais que indicam oposição a Deus. Tribulação, que a igreja sempre sofreu e sempre está sofrendo. E a igreja sofrendo agora, fisicamente, por causa de Cristo, e vai continuar até a volta de Cristo, onde teremos uma tribulação mais aguda. Apostasia, abandono da fé e a presença do anticristo, né? Ou anticristos no meio do povo de Deus, no mundo. Né? E o anticristo na Bíblia tem essas duas conotações, ok? Se opõe a Cristo e, ao mesmo lugar, se coloca no lugar de Cristo. Né? Ele se coloca no lugar de Cristo e se opõe ao Cristo verdadeiro. E a última classe de sinais que indicam a vinda de Cristo são os sinais que indicam o julgamento divino. Foi o texto que nosso irmão colocou para nós aí no chat. Guerras, terremotos e fomes. Né? Mateus 24, versículo 6. Vou ler novamente. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. A ideia do princípio das dores é a dor do parto, né? As dores que antecedem o parto. As irmãs aí sabem muito bem, né? Quando está entrando em trabalho de parto, tem as dores ali avisando, opa, está na hora. Aí você corre para o hospital e tem o bebê. Né?
Então, o princípio das dores é isso, é o que antecede a vinda de Cristo. Guerras, terremotos, fomes, pestilências, essas coisas sempre acompanhou a humanidade, sempre está acompanhando a história da Igreja de Deus. Tá? Ora mais agudas, horas amenas, mas sempre existiu. Okay? Esse tópico é qual, pastor? São sinais que indicam o julgamento divino. Ok. Apocalipse mostra, o João trabalha muito bem isso, né? A terça parte da terra foi tocada, a terça parte do mar, né? São coisas que acontecem no planeta, né? No mundo, catástrofes, essas coisas que têm acompanhado a humanidade. É isso aí, meus irmãos, esses são os sinais. Cada sinal aqui pode ser trabalhado e desenvolvido. Mas o tom aqui no meu estudo é mais introdutório. É só para a gente pavimentar, né? Deixar que esses assuntos haja uma decantação e depois, posteriormente, a gente pode desenvolvê-los mais aprofundadamente. Tá? Alguma pergunta aí sobre os sinais, meus irmãos? Certinho? Então, novamente, qual o propósito desses sinais? É para mostrar que Jesus vai voltar amanhã? Que dia, qual data? Não. É apontar que Cristo está voltando. São sinais, estão apontando. E sempre que você vê isso, o seu coração deveria se alegrar. Opa, o evangelho está sendo pregado. Judeus estão se convertendo. Né? Há tribulação, há povo de Deus sofrendo lá na China, lá nos países muçulmanos. Há pessoas apostatando, abandonando Cristo. Há o fulano ali pregando a mentira. Né? Guerras, rumores de guerras, terremotos. Isso está voltando. Você deveria se alegrar, opa, está mais perto. Você deveria despertar, opa, eu tenho que vigiar mais. Estou levando o meu cristianismo muito relatos, eu estou sendo muito mundano, não, eu tenho que fortalecer minha fé, eu tenho que ser fiel, e são sinais de que Cristo está voltando e não posso esquecer isso. Eu tenho que me preparar, me santificar, eu tenho que buscar mais a Deus, né, para que eu possa me encontrar com Cristo Jesus. Então, esses sinais são alertas para a igreja. Né? Despertarmos do nosso sono, da nossa preguiça espiritual, né? E do nosso namoro com o mundo. Muitas vezes nós somos muito enamorados com o mundo, muito acomodados, né? Confortável nesse mundo. Esses sinais aí são megafones divinos. Desperta, igreja. Fique esperto. Cristo está voltando. E está mais perto hoje do que ontem. É isso aí, meus irmãos. Alguma pergunta? Eu finalizo por aqui.